Alô, amigos. Eu aqui novamente para lhe falar do Vasco. Hoje com, um pensamento meio negativo. Como pode o Diniz fazer isso com o Vasco? O último jogo do Vasco, o Vasco dependendo da vitória para poder ir para a Sul-Americana, ele vai e bota o time. Até garoto de 16 anos ele botou no time. A defesa, a titular ali que jogou, nem o goleiro foi titular. Aí o Hugo Moura ainda é expulso ainda. Aquela porcaria que veio do Flamengo. Veio do Flamengo, não era do Flamengo, foi para lá pro lado do Paraná. Depois o Vasco pegou aquela porcaria. Eu no começo do campeonato, eu falei aqui, eu fiz um vídeo falando, se o Vasco continuar com esse mesmo time, o Vasco não vai cair. Pode até não cair, mas vai ficar do meio da tabela para baixo. Ele ficou em 14º lugar. A tabela tem quantos? Tem quantos ali? Tem 20. Ele ficou em 14º. Então, quer dizer que quem caiu foi... Os 4 caíram, né? O Internacional entrava e saía, mas se escapou. Aí entrou o Fortaleza também escapou. Aí entrou... Eu não lembro bem quem é não, mas eu sei que é Sport, Juventude... Parece que Fortaleza e Ceará. Eu acho que é isso, não tenho certeza não. Eu acho que são esses 4 times. O Vasco escapou porque venceu aquela partida. Se o Vasco não vence aquela partida, ele hoje estava sendo rebaixado. O time do Vasco não é um time bom. Tem jogadores bons, tipo o Ryan, o goleiro, o Paulo Henrique. São os 3 melhores do Vasco. São os 3 melhores do Vasco. O Coutinho é enganador. Ele já jogou bola. Hoje em dia o nome dele está entrando em campo. Então, o Vasco tem que agarrar esses 3 jogadores, salvar os 3. Ah, e tem o Cuesta também, não é ruim não. Então e o resto tem que mandar tudo embora de graça. Não precisa nem cobrar não. Toma para você, dá para os outros. Para poder trocar o time do Vasco todo. Porque o time do Vasco é muito ruim. Eu sempre disse, o Vasco vai ficar do meio da tabela para baixo. E ele ficou do meio da tabela, são 20 times, né? Então, ele ficou do meio da tabela para cima, ficou em 14º. Mas eu errei só nisso, que eu falei que ia ficar da metade para baixo, ficou da metade para cima. Então, o Vasco quase que ele é rebaixado de novo. Por quê? No jogo de hoje, o Vasco, dependendo de uma vitória ou até mesmo um empate, o Vasco vai botar o time junior em campo. Botou garoto, teve garoto lá de 16 anos botando em campo. Para que fazer isso? Ele quer testar o jogador? Tudo bem, testa. Bota o time principal, bota 1 ou 2 juniores. De acordo com o que ele apresentar, troca ou não. Mas não. Até o Pumita, rapaz, que é uma porcaria, ficou na reserva. Aí botou o tal de Hugo Moura, aquela porcaria que já foi jogador do Flamengo. Aí bota esse outro tal de Tietê, que é outra porcaria. Aí bota esse tal de Thiago Mendes, que é outra porcaria que o Vasco pegou, só porque joga no estrangeiro. Então o Vasco tem um time desses que o Vasco pegou, o que se salva ali um pouquinho, que pode ir para a reserva, é esse tal de André Gomes e o português. O resto pode ir embora todo mundo, até Puma, como mesmo Piton pode tudo ir embora. Pode ir embora, todos eles, toda. Aquela defesa que do Vasco jogou hoje, esse tal de Lucas não sei o quê, mas pode ir embora todo mundo, manda tudo embora. Não se salva nenhum. Aí o time do Vasco já entrou com juniores em campo, um monte de juniores. E eu tenho outra coisa que o Diniz fez de porcaria. Além de fazer um time de juniores, ainda deixou o GB fora na reserva. Ele ali, se ele entrasse, ele seria o melhor daquela ataque ali. Aí botou na reserva. Aí botou, no segundo tempo agora, botou Estrela, que vem de contusão, já está mais de ano que não joga. Botou Paulinho também, ele jogou, tem mais de ano que não joga. Ele entrou agora, no final entrou Estrela, Pumita e GB.
Até o Pumita, que é uma porcaria, ficou na reserva. Bota aquela porcaria para jogar, pelo menos é melhor que o outro que está lá. Mas não. Aí o Vasco, de todos que jogaram hoje, dos jogos de hoje, teve um que perdeu de 4 e o Vasco perdeu de 5. Então, que beleza, né? O Vasco sair do campeonato perdendo de 5-0. Que beleza. Podendo ter ganho jogo. Se bota o time titular. Agora, o Palmeiras entregou o título para o Flamengo, esperando a decisão da Libertadores. O que aconteceu? O Palmeiras perdeu para o Flamengo. Roubado, mas perdeu. Então quer dizer que eu não sou nem Flamengo nem Palmeiras, não. Eu estou falando que eu vi o jogo. O Palmeiras foi roubado, o Flamengo ganhou o título. Os 2 títulos do Flamengo ele ganhou. Então o que acontece? O Palmeiras foi... não, vou guardar os titulares para descansar, para quando entrar contra o Flamengo, está tudo descansado. Entrou descansado, perdeu o jogo. Adiantou alguma coisa? Ele entregou o time, no final do campeonato, ele podendo ser campeão brasileiro, ele começou a botar o time em reserva, perdia os jogos e favorecendo o Flamengo. Aí o Flamengo abriu 5 pontos de diferença. Aí o Palmeiras perdeu. E ele ganhou as 2 últimas partidas. Quando botou os titulares, ele ganhou. Entendeu? Então, o culpado é o técnico. E o Vasco é a mesma coisa. O Vasco hoje, o Diniz tinha que pagar pela derrota. Ele não era para receber salário até o final do contrato dele, para fazer essa porcaria que ele fez com o Vasco. Isso aí foi, sei lá, ele tem que ir embora do Vasco. Eu nunca gostei de Diniz dele. Ele já foi técnico do Vasco uma vez, saiu, foi pro Fluminense, ele foi técnico de vários. Ninguém fica com ele. O Vasco vai ficar aguentando com essa porcaria? Bota qualquer um, até Luxemburgo é melhor que ele. Então o que acontece? Luxemburgo é um técnico retranqueiro, mas pelo menos é melhor que Diniz, eu acho. Então, quer dizer que o Vasco faz o quê? Técnico não ganha jogo. Que Felipe Luiz do Flamengo, não sei o quê. Bota ele no Vasco para ver se ele faz alguma coisa. Não faz nada. Então, o time do Flamengo é um time bom. O técnico, ninguém sabe se ele é bom ou se ele é ruim, que é o primeiro time que ele é técnico do Flamengo e pegou um timão. Eu queria ver se ele pegasse o Santos, o Vasco, o Grêmio, se ele ia fazer o que ele fez no Flamengo. Lógico que não ia fazer. Então, o que acontece? Enche a bola porque é do Flamengo. Então, não estou falando com despeito, não. É porque é verdade mesmo. Ele foi técnico, o primeiro time foi esse. E pegou um timaço do Flamengo. Eu queria ver se ele pegasse um time ruim, que nem o Vasco, o Grêmio, o Fortaleza, esse time assim, Santos, se ele fosse fazer o que ele fez. Lógico que não. Então, quer dizer que o Vasco perdeu de 5-0 na despedida do Brasileirão. Que coisa bonita, né, rapaz? Que beleza. Para o Atlético. O Vasco foi uma tristeza violenta. Isso afunda mais o Vasco ainda, que o Vasco já está discriminado e a partir de hoje ficou mais discriminado ainda. Então, por quê? Por causa do técnico. O técnico horrível que o Vasco tem. O Vojvoda estava aí rodando aí, ó. Ele foi para o Santos, melhorou o Santos. O Santos está lá no fundo do poço. Ele entrou para o Santos, melhorou. Até o Santos meteu 3-0 no Cruzeiro hoje. Então, o que acontece? O Vojvoda estava rodando aí direto de graça, ninguém queria. Aí só no Fortaleza, aí foi para o Santos, acertando o Santos. Por que o Vasco não mandou esse Diniz embora e pagou o Vojvoda? Mas não, ele ficou com o Diniz, essa porcaria. Que até ele arranja encrenca com todo mundo. Ele já encrencou com a porção de jogador do Vasco, inclusive Verratti. Verratti pode ser do Vasco, é um zero à esquerda. Já está com 38 anos, pode ir embora. Então, mas o técnico do Vasco, ele arranja encrenca com todo mundo, aquele modo dele falar, todo, de fechar o olho quando está falando, ficar assim, com o olho assim, ó. Aquilo é uma doença. Então ele faz o quê? Manda ele embora junto. Vai passar uma barca no Vasco, diz que vai levar 10 jogadores, tem que levar 11 junto com o técnico, vai embora, some do Vasco, bota qualquer um lá. Aí, mas não. Aí fica se chove não molha. Então, amigos, hoje não tem nada para falar de bem do Vasco, só mal. Não vou dizer que destacou ninguém do Vasco, foi tudo ruim. O menor destacado do Vasco hoje foi o Hugo Moura, que ele é um cara ele é ruim de bola, mas é cabeça feita, já é um cara maduro. Aí fazia porcaria que o Vasco, além de estar com o time junior em campo, ele é expulso ainda. Então, esse mês não era para receber pagamento, tinha que cortar o pagamento dele. Mas jogador tinha se avisado, se você for expulso, você vai perder metade do seu salário.
e acabava esse negócio de dar entrada violenta. Mas não fazem isso, né? Então, tudo bem, amigos, eu vou zerar aqui. Eu não gostei de nada. O Vasco podia até perder, mas não perder conforme perdeu, né? 5-0, né? Perder de 5-4, 4-3, 2-1, 1-0, não digo nada. Mas 5-0 e levar um baile ainda. Aguenta aí, cara. Eu vou despedir, ó, tchau para vocês. Até agora, janeiro começa o Brasileirão. Mas vai ter o jogo do Vasco Fluminense pela Copa do Brasil. Vamos torcer para que o Vasco ganhe a Copa do Brasil. Porque se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, o Vasco entra na Libertadores. Tá bom? Então, ó, tchau para vocês, abração, fui.